Título da lição, verso. Ok. Antes da gente discutir um pouquinho esse verso, que é a essência da lição dessa semana, vamos descobrir o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir dos conhecimentos dessa semana. 3 objetivos para a lição. Quem tiver com a lição de professor ou com a lição com comentários, lá no final, me ajuda aí. Primeiro objetivo, o que a gente tinha que ter aprendido essa semana? Conhecer o conceito bíblico do que significa conhecer a Deus e do que acontece quando não há o conhecimento dele. Portanto, o que a gente tinha para aprender essa semana, o conhecimento principal dessa semana, é o que significa conhecer a Deus e, como resultado desse conhecimento, do que significa conhecer a Deus, entender o que acontece quando não existe esse conhecimento. Ou seja, um contraste direto. Conhecimento de Deus e as consequências da ausência deste conhecimento. Uma vez que a gente tenha aprendido isso, qual é o sentimento que deveria resultar disso? Meditar na razão pela qual Jeremias escolheu uma lamentação para comunicar a profunda tristeza de Deus por um povo que escolheu adorar a criatura em lugar do Criador. E até agora eu estou querendo descobrir qual é o sentimento. Porque na realidade meditar não é um sentimento, é uma ação. De qualquer forma tem um aspecto interessante aqui. Meditar na razão pela qual Jeremias escolheu a lamentação nos leva a sentir a tristeza de Jeremias que provocou a lamentação. Então, qual é o sentimento de fato? Sentir a tristeza profunda que Jeremias sentiu pelo resultado produzido pela negligência do povo de Israel aos apelos de Jeremias. Ele insistia constantemente ao arrependimento do povo de Judá, e o povo insistia em continuar suas práticas achando que não precisava daquilo. Portanto, qual é o sentimento central da lição dessa semana? Entender a tristeza pelo pecado e sentir essa mesma tristeza, que nos levaria à prática. Qual é a prática para essa semana? Refletir sobre as áreas de sua vida que entristecem a Deus e praticar o arrependimento no verdadeiro sentido. Ou seja, se eu sinto a tristeza pelo pecado como Jeremias sentiu olhando aquele povo, eu me levo a olhar para a minha própria vida e buscar nessa vida quais são as coisas que entristecem ao Deus que eu aprendi a conhecer. Se eu conheço Deus e aprendo a amá-lo a partir desse conhecimento, isso faz com que eu me observe e comece a descobrir que coisas entristecem a esse Deus que eu amo. E uma vez descobrindo essas coisas, isso me conduz a um arrependimento e a um desejo de mudança. Portanto, a lição dessa semana é uma lição para dentro de nós. Ela não é uma lição para um olhar para a história de Jeremias. Diferente das lições anteriores, que a gente olhou para a história de Jeremias, olhou para a história daquele povo, olhou para tudo o que acontecia com aquele povo em relação a todos os aspectos envolvidos naquela história. A lição dessa semana é um olhar para dentro. Não adianta só eu olhar para a história daquele povo, eu tenho que migrar aquela história para mim, como indivíduo, não como povo. Eu tenho que migrar essa história para mim como pessoa, não como parte de um povo. Qual é o impacto dessa história em mim? Qual é o impacto dessa história na minha pessoa? Esse é o convite da lição dessa semana, é um convite para um olhar para dentro. Eu pus lá no comentário, para quem teve a chance de ler, um verso que para mim é o verso que está no centro da discussão dessa semana, que é um salmo. Sonda-me, ó Deus, e... Sonda-me, ó Deus, e... Conhece os meus... Lembram do salmo, não? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim o quê? Algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o convite da lição dessa semana. Esse é o apelo de Jeremias, na voz do salmista, para a gente no século 21. Ou seja, eu tenho a coragem de chegar para Deus e dizer para Deus, sonda-me. Eu tenho a coragem de chegar para Deus e dizer, olha o meu coração. Tenho a coragem de chegar para Deus e dizer, olha os meus pensamentos. Abre caminho entre eles
e vê se sobrou ainda alguma coisa má ali dentro e me guia no caminho eterno. Esse é o apelo de Deus, esse é o apelo de Jeremias para aquele povo, esse é o convite de Deus para aquele povo. A partir dessa referência, a gente volta para o verso básico da lição, para o verso áureo da lição, para o verso central da lição. O verso central está em Jeremias capítulo 9, 24. Guarda aí, se o Francisco fala, depois a gente volta para o verso. Então, nesse verso, pastor, a gente entende assim, render glórias a Deus através do cântico e do trabalho. Agora, eu me gloriar no Senhor, o que é essa glória? Aqui tem uma parte, mas não está bem claro, né? O que é a glória? Eu me gloriar no Senhor através de alguma coisa que eu fiz, através de... Não, mas aí é eu, né? Como o senhor falou, é eu, né? Você vai ter que segurar isso até o fim da lição. Que a resposta disso está só lá no final. Mas de qualquer forma, a pergunta é pertinente, mas ela está no finzinho da lição. Então eu vou passar pelas coisas anteriores que me permitem responder isso. Ok? Vamos para o verso então. Jeremias 9, verso 24. E eu vou me concentrar em Jeremias 9, apesar de terem outros textos na lição que demonstram a historinha de Jeremias, o processo de embate dele com o povo, a negação primeira do povo, depois a forma dos príncipes que levaram à sobrevivência de Jeremias. Tudo isso é parte da história, mas a parte central da lição está em Jeremias 9. Ali está o chamado central da lição. Então vamos olhar para esse texto como ponto de partida. O texto diz assim: o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E aí vem uma parte importante do texto: faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A essência dessas três coisas, faço misericórdia, faço juízo e faço justiça na terra, leva a uma pergunta: como pode um Deus de amor se agradar com coisas como o juízo? Como pode um Deus de amor se agradar com coisas como a justiça? Entender como um Deus de amor se agrada da misericórdia é fácil, é óbvio, mas entender como um Deus de amor se agrada do juízo e da justiça não é tão óbvio assim. E aliás, essa é a essência daquilo que paira nas acusações centrais de Satanás contra Deus. Quando Satanás aponta Deus como um tirano ou até como um leviano, a essência dessa acusação paira sobre esse processo: o juízo de Deus contra o pecado e a justiça de Deus num mundo de pecado. A distorção do caráter de Deus passa por uma compreensão correta de juízo e de justiça, porque compreender misericórdia é fácil. Embora a acusação de Satanás de que Deus seja leviano também passe por uma acusação, por um processo de distorção do conceito de misericórdia. A misericórdia de Deus é tão grande que Deus passe panos quentes sobre o pecado. Isso é leviandade. A justiça de Deus é tão dura que Ele não perdoe o pecado. Isso é tirania. Não importa para qual dos dois lados você olhe, a distorção que Satanás tenta impregnar no caráter de Deus, sobre a compreensão do caráter de Deus, paira sobre esses termos: misericórdia, juízo e justiça. Portanto, esse centro do verso dessa semana está na essência daquilo que a gente precisa conhecer de Deus. Eu preciso entender quem é esse Deus para entender por que um Deus de amor se agrade dessas coisas. Um outro texto que a lição trouxe, eu também usei isso como referência e acho que esse é um ponto a ser lembrado na lição dessa semana, é o texto de Paulo em Coríntios, capítulo 10, verso 11, e o texto diz assim: essas coisas lhes sobrevieram, como exemplos, foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Portanto, a junção desses dois versos dá um diálogo interessante a respeito da compreensão desse tema, de quem é esse Deus que precisamos conhecer, de quem é esse Deus de amor que nos atinge com misericórdia, juízo e justiça, o que Ele pretende e de que forma isso me provoca uma mudança de vida, de que forma isso me provoca a olhar para Ele com um olhar diferenciado em resposta ao amor desse Deus. Portanto, olhando para esses versos, olhando para essa estrutura,
como a gente reparte a lição. Bom, a lição está repartida, se eu olhar o texto de Coríntios, em 4 partes. A primeira parte é entender que coisas são essas que sobrevieram àqueles que viveram antes de nós. Então, para que serve a história? Por que eu tenho a história do passado registrada na Bíblia? Por que Deus teria se preocupado em registrar as mazelas do seu povo, as dificuldades do seu povo, a rejeição do seu povo? Por que Deus teria guardado essa história para mim, aqui no futuro? E por que Paulo retoma essa história para dizer, tudo isso sobreveio a esse passado para servir de exemplo e de advertência para quem vive hoje, no fim dos tempos. Portanto, um olhar para trás é necessário para que eu entenda que coisas são essas que aconteceram a Israel, que coisas são essas que sobrevieram a Israel. E isso está na essência do texto central do verso áureo. Que coisas são essas que sobrevieram a Israel? Misericórdia, juízo e justiça. Essas são as 3 coisas que aconteceram com o povo de Israel. Por isso, o verso que abriu a lição traz isso à tona. Portanto, eu tenho que olhar para trás e entender em que medida e em que sentido Deus levou misericórdia àquele povo. E aí você pode olhar isso da forma como você quiser, dentro do contexto bíblico, mas há uma porção de histórias do início ao fim da Bíblia que demonstram a misericórdia de Deus para com o seu povo. A primeira essência de misericórdia de Deus para com o seu povo reside em Gênesis 3, verso 15. A segunda reside em Gênesis 3, os últimos 3 versos. Portanto, um olhar lá para trás, a gente começa a entender aonde Deus manifesta a misericórdia. A primeira misericórdia de Deus está no retorno àquilo que era a essência do pecado. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida, e não qualquer vida, mas vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a primeira manifestação de misericórdia de Deus é a resposta ao pecado. Adão e Eva pecaram e, em vez de morrerem, o que Deus faz? Entra entre eles e a morte e diz, morro eu, não vocês. Antes que Deus possa manifestar juízo, é necessário que se manifeste misericórdia para que quem está sob juízo tenha a chance de escolher. Portanto, a ordem é exatamente essa, misericórdia, para depois haver juízo. Assim que Cristo fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, só depois disso, que é a manifestação de misericórdia pela morte de Jesus, é que ele pode apresentar os juízos do pecado. E portanto, a partir do verso 16, você tem as consequências do pecado. Deus não passa panos quentes no pecado, embora Deus morra pelo pecador. Primeiro ele diz, eu vou morrer por vocês. Depois ele diz, mas vocês terão que colher as consequências do erro. Então, tem as consequências para a mulher, tem as consequências para o homem, como um resumo do que seria o efeito colateral do pecado. Porém, antes de os despedir, Deus faz o quê? Justiça. E aonde aparece a justiça de Deus? No Éden. Aparece a justiça de Deus em que o pecado não possa ser eternizado. Portanto, vocês vão ter que sair do Éden. O pecado não pode ser eterno, porque o pecado é mau e a misericórdia exige justiça. Portanto, vocês vão ter que sair daqui. Porém, a justiça tem uma outra faceta. Afinal de contas, a justiça nasce de um Deus de amor. Vocês não vão sair daqui expondo a sua vergonha. E aonde se manifesta a justiça? Ele lhes fez roupas de pele. Para que houvesse as roupas de pele, alguém morreu. Portanto, vocês não saem com a sua vergonha. Vocês saem cobertos da minha justiça, se assim desejarem. Adão e Eva podiam ter voltado para Deus e dito, a gente não quer. Era um direito deles. A gente prefere as folhas de figueira. Era um direito deles. No entanto, eles aceitaram a justiça que cobre o pecado.
Por que Deus precisava de misericórdia antes do juízo e antes da justiça? Porque é na misericórdia que o livre-arbítrio se manifesta. E aí o livre-arbítrio me leva para duas opções no juízo. Ou eu serei inocente, inocentado, justificado. Ou eu serei condenado, mas a escolha é minha. A misericórdia coloca de novo na mesa duas opções. A opção já estava feita pelo pecado, e o resultado do pecado, condenação. A misericórdia traz de novo à mesa duas opções. Ande alguns anos na história, ande mais ou menos 1600, depois mais um pouquinho, perto de 2000 anos na história, e você vai encontrar Deus buscando o seu povo. Os descendentes de Abraão que foram habitar o Egito e viraram escravos no Egito. O que Deus faz? Vai lá e exerce misericórdia ao povo que é escravo. Como é que Deus exerce misericórdia ao povo que é escravo? Os liberta da morte. A morte de Cristo, nos umbrais das portas, liberta o povo da morte. Manifesta a misericórdia de Deus, o que aquele povo pode escolher: ficar ou sair do Egito. A misericórdia põe na mesa duas opções. Vocês podem permanecer no Egito como escravos ou podem sair daqui como meu povo, para cumprir a promessa. E eles saem do Egito. Sair do Egito, o que Deus pode manifestar sobre esse povo? Juízo. Aonde Deus manifesta juízo para Israel? Eles vão sendo levados até o Monte Sinai. No Monte Sinai, o que eles recebem? As normas do juízo. Afinal de contas, um povo escravo não tem escolhas, mas um povo livre precisa de leis. E baseado nessas leis, eles podem escolher cumprir ou não cumprir. E o juízo pode ser executado. Portanto, quando a gente olha juízo na Bíblia tem dois aspectos. Um é o aspecto, entre aspas, negro do juízo, que é a questão do sofrimento das consequências do pecado das minhas escolhas. Mas tem um outro lado do juízo, que é a manifestação da escolha correta. Quando eu escolho certo e escolho voltar, o juízo se manifesta como vindicação. Porque eu pego a mesma regra, o mesmo parâmetro e digo: é inocente, está justificado. E isso leva à justiça. Por quê? Porque se alguém foi justificado, isso não elimina o pecado. O pecado persiste. Então é necessário que a justiça se manifeste. E a justiça implica em extinção do pecado. Ou seja, eu preciso resolver o problema em definitivo. Qual era a promessa de Deus para Israel? Vocês vão para a terra que eu vou mostrar, e lá a justiça se manifestará. A terra voltará a ser de vocês, e vocês serão o meu povo. E em vocês serão benditas todas as nações da terra. A justiça se cumpriria por completo. Para isso era necessário que, antes disso acontecer, o juízo ocorresse. E a escolha fosse definida. Por Deus ou contra Deus. A história de Jeremias é a demonstração da escolha do povo de Israel. Eles tinham duas opções: escolher ser o povo de Deus ou desistir disso. O apelo de Jeremias é para um povo que desistiu disso. Eles tinham todas as chances do mundo disponíveis para serem a representação de Deus na terra e abandonaram isso. Tinham toda a prova de que Deus queria isso por todos os milagres da libertação do Egito. Desistiram disso. Ou seja, nem a presença direta de Deus na nuvem, no santuário, nos cerimoniais, nos milagres, na abertura do Mar Vermelho, nas pragas do Egito, nem os milagres mais fantásticos de Deus na cara daquele povo foi suficiente para escolher Deus. Portanto, escolher Deus não está baseado no que Deus faz no sentido físico para nós. Escolher Deus nasce de um conhecimento de quem Ele é. E isso Israel não fez. Israel não quis conhecer Deus. Israel queria as coisas que Deus podia dar, não conhecer Deus.
Porque conhecer Deus implica em proximidade e fatalmente implicará em mudança do coração. Eu queria Deus, mas um Deus distante que me desse as coisas, não um Deus próximo que pedisse que eu fosse como Ele é. Essa é a problemática em Israel. Essa é a expectativa de Deus para a última geração da terra? Essa sempre foi a expectativa de Deus para todas as gerações da terra. Não é para a última, para todas. A expectativa de Deus é que todo sujeito que lhe diz servir, seja como Ele é. Ou seja, eu só posso ser isso se eu conhecer quem Ele é. Do contrário, o que Ele quer que eu seja? Esse é o problema com o ser humano. O ser humano não quer um Deus tão próximo. Um Deus tão próximo se torna Senhor. E eu não quero um Senhor. Eu quero um Deus, mas não um Senhor. Eu quero um amuleto, mas não um Senhor. Eu quero ser livre. Livre no meu conceito, autossuficiência. É isso que eu quero. E eu quero ser livre sem sofrer de nenhum tipo de problema. Eu quero ser livre sem Deus. Esse é o problema do ser humano. É o problema que persiste ao longo da história. É o problema que levou Israel para onde foi. E é a advertência que chega para nós. O que você quer realmente? História seu? No caso, por exemplo, Deus do Antigo Testamento ou Deus do Novo Testamento. E às vezes nós nos intriga um pouquinho o assunto de misericórdia, juízo e justiça. Por exemplo, nós sabemos que a salvação é individual. Se a minha esposa se salvar, quer dizer que eu estou salvo. Por que no tempo do povo de Israel, Deus fora tão duro com certas situações? Por exemplo, o caso de Acã. Deus mandou matá-lo, mandou matar a esposa e matar os filhos também. Um tipo de justiça. Nós sabemos. Isso é simples de eu entender, eu falava disso ontem à noite. Isso é simples de entender se eu der uns 3 passinhos para trás e olhar a cena inteira. E não estar dentro da cena e tentar explicá-la. O grande problema no olhar para Deus, seja no Velho ou Novo Testamento, o grande problema de olhar para Deus é a gente tentar olhar para Deus de dentro para fora. Ou seja, vivendo o fenômeno, tentar entender Deus vivendo o fenômeno. Eu não consigo fazer isso se eu não der um passo para trás e olhar o cenário inteiro. Quando eu olho o cenário inteiro, eu começo a entender quem é Deus e o que Ele faz. Primeira pergunta sobre essa cena. Deus conhece todas as coisas? O princípio e o fim delas? O coração de todas as pessoas? As intenções delas? Portanto, quem conhece isso precisa de quanto tempo para saber o que elas são, o que elas serão, o que elas fazem ou o que elas escolhem? Quanto tempo ele precisa para isso? Nenhum tempo, ele já sabe. Quanto tempo eu preciso para saber disso? Uma vida inteira é pouco para saber disso. Porque eu não consigo entrar nas pessoas. Eu não consigo conhecer as pessoas pelo lado de dentro, eu só consigo conhecê-las pelo lado de fora. Portanto, qualquer julgamento que eu fizer das pessoas é sempre falho. Qualquer julgamento que Deus fizer dessas pessoas é sempre completo. Portanto, quem pode executar juízo e justiça? Só quem conhece por completo. A gente tem uma impressão ao olhar para o Velho Testamento de que Deus é muito duro. Só que a gente se esquece de que no Velho Testamento Deus é presente fisicamente. Portanto, pecar contra Deus no Velho Testamento é pecar face a face, com um Deus que age face a face. Entendeu a diferença? Quando eu vou ao Novo Testamento, eu tenho um Deus que foi embora, entre aspas, foi embora. Um Deus que está no céu. E um ser humano que está aparentemente longe desse Deus no que diz respeito a estar fisicamente com esse Deus. Qual é o grau de tolerância? Qual é a margem? A mesma dimensão. Portanto, a misericórdia do Velho e do Novo Testamento são idênticas. Deus age diferentemente em contextos diferentes para pessoas diferentes.
Mas qual é o resultado no final da história? Para todos eles e para nós. É o mesmo. É o mesmo. A diferença é quando o resultado acontece. No nosso caso, o resultado acontece quando? No fim. No caso deles, o resultado acontecia quando? Na hora, não precisava esperar, Deus já estava ali. Não precisava esperar. Pergunta, se Deus aparecesse fisicamente hoje, da forma como aparecia a Israel, e nos dissesse o que fazer, e a gente insistisse em continuar sendo Laodiceia, qual seria o resultado? O mesmo que para Israel. Porque não haveria desculpa. Essa é a diferença. Portanto, é o mesmo Deus. Agora, eu vou ao Novo Testamento e eu encontro um Deus com dois sujeitos face a face, pela representação de um apóstolo. Qual foi o resultado? Dois sujeitos chegaram para Deus e fizeram um pacto. Se o Senhor me ajudar a vender minha propriedade, me ajudar a vender minhas coisas, e eu tiver condição de recuperar aquilo que eu tenho, eu vou dar uma oferta para o Senhor dessa dimensão. Aí Deus não só abençoou, como abençoou mais do que pediram. E foi tanto que aí ficou muito grande o que eu tinha que dar de presente para Deus. E eu comecei a achar que tinha prometido sem pensar. Aí eu chego e vou tentar enganar Pedro, que nem sabia da história. Eu só cheguei para ele e disse: olha, nós fizemos um pacto com Deus e está aqui o produto do nosso pacto. E vamos separado para não ficar junto o processo. Foi primeiro um, depois veio o outro do casal. Qual foi a pergunta dele? Vocês têm certeza que é isso que vocês prometeram para Deus? Lembra, foi vocês que prometeram, eu não sei o que foi. Vocês têm certeza que é isso mesmo? Juro de pé junto que foi isso. Ok, com os mesmos pés juntos, caiu morto. Não, cadê o Deus de amor do Novo Testamento? A gente olha para o Velho e esquece que no Novo o Deus é o mesmo. E a forma é a mesma. Se assintosamente eu nego Deus face a face, qual é o resultado? Não há desculpa. Não há como ter misericórdia quando eu nego a misericórdia. A misericórdia estava na pergunta. Tem certeza que é isso mesmo? Primeiro vem a misericórdia, depois vem o juízo e por fim vem a justiça. O juízo é, como vocês mentiram para Deus, o resultado é esse. A mesma cena se repete com a mulher. Foi isso que você prometeu mesmo? Como você mentiu para Deus, o teu resultado é o mesmo do teu marido que olha os pés ali que nem chegaram a ser recolhidos. Esse é o Deus do Novo Testamento. É um Deus de amor, é um Deus tirano. Depende se eu estou olhando a cena por dentro ou estou olhando a cena por fora. Se eu olhar por fora, eu vejo a cena inteira. Isso nos leva para onde? Bom, isso nos leva para um próximo detalhe do verso. O próximo detalhe do verso é: tudo isso nos foi dado por exemplo. Diga. Os filhos de Coré morreram. Ele falou de Acã. Ele falou de Acã. De Acã? Dentro deste contexto, qual é o exemplo? E para quem é o exemplo? E aí eu brinquei no comentário dessa semana com uma anedota que o pastor Pedro Apolinário contava nas aulas. Há 3 tipos de sujeitos no mundo. Há os sábios, que aprendem vendo os outros apanharem. Há os burros, que preferem aprender apanhando. E há os imbecis, que nem apanhando aprendem. Para que servem os exemplos da história? Para que eu tenha a chance de aprender sem apanhar. A escolha é minha. Se eu quiser aprender apanhando, eu sei que tem um Deus misericordioso que mesmo na surra vem e me cura as feridas. Mas se eu quiser ser um imbecil, nem Deus resolve o meu problema. O problema dos exemplos é esse, é que os exemplos estão ali para serem usados, estão ali para serem vistos, estão ali para serem aprendidos, mas eu preciso escolher aprender. Eu preciso querer aprender. E eu preciso pagar o preço desse aprendizado. E o preço desse aprendizado reside, em primeiro lugar, na coisa mais difícil, que é reconhecer que existe algo para mudar. Isso dói. Tem coisa mais agradável para as senhoras de plantão
do que olhar para o espelho e perceber ao longo dos anos que o espelho trai os sonhos de consumo de permanecer igual aos 15 anos. Os homens não ligam muito para isso, alguns ligam, mas é muito raro, a maior parte não liga muito para isso. Mas as mulheres têm no espelho o seu maior inimigo. Até aprenderem que cada idade é diferente, se conseguirem aprender, algumas aprendem cedo, outras vão aprender apanhando, outras vão aprender só no finzinho da vida, de que não valia a pena essa preocupação toda. Valia a pena viver bem cada pedacinho de cada idade. Porque, afinal das contas, o resultado é o mesmo para todos. Vida eterna e vida perfeita com os 15 anos outra vez. Portanto, viva bem cada período da vida e curta bem cada período da vida. Mas eu posso ficar sofrendo cada período da vida e vou aprender apanhando que não precisava ter sofrido. Então, isso é parte do desenho, como ilustração, do que acontece aqui. Qual é o desenho previsto por Deus e por que deixou registradas todas essas histórias? Para eu aprender que eu não preciso repeti-las. Mas a gente insiste em repetir algumas delas, a gente insiste em voltar, revisitar algumas dessas histórias, a gente insiste em refazer algumas dessas histórias na nossa própria história. E aí o resultado será o mesmo. O exemplo foi deixado para mostrar. Se fizer isso, o resultado é esse. Aí eu, não acreditando, vou lá e faço para ver se o resultado é esse mesmo. Aí o resultado vem e ainda fico chateado com Deus. Por que veio o resultado? Como se Deus fosse o culpado. Ele não é. Tanto não é que já disse o que aconteceria antes para não acontecer. E assim segue a história. E aí Paulo nos incentiva a olhar para as advertências. Quais são as advertências? Quais são as advertências de Jeremias ao povo de Israel, ao povo de Judá? Vocês têm se afastado de Deus. Vocês têm escolhido outros deuses. Têm substituído Deus verdadeiro por criaturas desse Deus. Ou têm criado deuses para vocês mesmos. Que é mais insano. Porque aí o Criador viro eu. O Criador de Deus. E eu crio o Deus que eu mesmo vou adorar. Que coisa mais insana do que essa? Era melhor adorar a si mesmo, pelo menos você já existe. Agora você criar alguma coisa para adorar é insano. O que mostra para onde o pecado nos leva. Quais são as advertências? Volte ao Criador. Volte àquele que te fez, porque ninguém conhece melhor você do que aquele que fez você. Ele conhece você antes de você existir. Portanto, ele sabe tudo a seu respeito. Tem coisa mais sã do que procurar em quem sabe tudo a meu respeito, as instruções sobre o que eu devo fazer. Isso não só é lógico, isso é são. É saudável. Qual é a grande advertência? A advertência é: eu preciso acordar. Eu preciso perceber que a autossuficiência me leva para baixo. Que eu tentar ser bom aos meus próprios olhos me leva cada vez mais para baixo. Eu preciso entender que não há nada de ruim em chegar para Deus e dizer para Ele: eu não tenho a menor ideia do que fazer. Aliás, essa é a solução. Porque a partir desse momento você vai ter um monte de ideias do que fazer, porque Ele vai dizer. O insano é não ter as ideias e continuar batendo a cabeça na parede sem ter as ideias, para ver se a parede diz alguma coisa. Não vai dizer, exceto alguns machucados. Isso é o que ela vai dizer. Então, o desenho é esse, a advertência é essa. Portanto, quando eu pontuo para Deus como eu estou, o que Deus me retorna? Deus começa a dizer assim: eu não te disse, eu não te falei que era para não ter feito isso, eu não te disse que era para fazer assim, não, é assim que Deus age. Não, quando eu busco Deus dizendo: Deus, estou perdido, não sei o que fazer, o que Deus diz? Vem embora. Está fácil, se é só esse o seu problema, está facinho resolver, vem comigo. Pergunta: por que não buscar um Deus assim? Por que eu não buscaria um Deus que, em lugar de me questionar a maldade, me aponta o caminho e anda junto comigo ainda? E mais do que isso, ainda me dá força para andar. Mais do que isso, ainda sara as feridas dos tombos que eu levei no caminho anterior. E só me põe para andar depois que as feridas estão curadas. Porque enquanto não estão curadas, Ele me carrega no colo.
Por que não buscar um Deus assim? A grande questão nas advertências do passado, na história do passado, é olhar quantas vezes Deus fez isso na vida de sujeitos que se arrependeram. Quantas vezes Deus quis salvar e quantas vezes aqueles que quiseram, Deus salvou. Esse é o desenho da história passada e é assim que eu olho para a história passada. Tem um texto em Jeremias 9, também é interessante de lembrar, que é o texto de Jeremias 9, verso 9, que é até onde vai a arrogância contra Deus do pecador que não quer se arrepender. O pecador vira para Deus e diz: não é justo que o Senhor exerça sobre mim as consequências do pecado que eu escolhi. E a pergunta que Deus faz é: espera lá, porventura eu não deveria castigar o pecado? Não seria justo eu vingar aquele que pecou? Por que não é justo? Se o resultado do pecado é esse. Você quer o pecado e ainda quer que eu não exerça as consequências dele. Isso é que não é justo. Não é justo nem contigo, não é justo com os que te cercam. Portanto, a pergunta que Deus faz é: espera lá, você está me questionando sobre a escolha que você fez? Isso é que não é justo. O tirano é você, não sou eu. Porque você está querendo balizar a minha vida pelas suas escolhas. Isso não é justo. Dentro dessa condição, vem a grande pergunta: quem é o homem sábio que vai entender isso? Quem é o homem sábio que vai perceber a insanidade do pecado? A loucura que é o pecado. Porque se perceber, vai fugir dele. Isso nos leva ao fim da lição, que é: para nós quem? No texto de Paulo. Quando Paulo vira e diz, tudo isso está para nós, como advertência e exemplo, e o nós tem um grupo específico, nós a quem os fins dos séculos chegaram. Duas coisas legais aqui. Primeira, quando viveu Paulo? Só há 1930 anos atrás, 1940 anos atrás. E ele olhava para o seu tempo como o tempo já tendo chegado. Isso é esperança. Por isso que o próprio Paulo diz que a esperança não confunde. Romanos capítulo 5. Não confunde porque o amor de Deus é implantado no coração. E ele passa a viver cada dia como se fosse o último. E também cada dia como se fosse o primeiro. O primeiro para quê? Para uma vida nova. E o último para quê? Para o cumprimento da esperança. Portanto, é um dia por vez, como o primeiro e último. Dentro dessa condição, por que os exemplos do passado são importantes? Para eu aprender a viver assim, como se cada dia fosse o primeiro e o último. O primeiro como oportunidade de uma nova escolha e o último como resultado dessa escolha. Ou seja, você abre o dia e fecha o dia com o resultado. Tem vida melhor que essa, onde cada dia é perfeito, como o primeiro e o último. Essa é a grande advertência. Essa grande advertência faz a gente enxergar os nossos dias pela perspectiva correta. Qual é a perspectiva correta de quem vive no tempo do fim? O pior é que Deus deixou escrito qual é a perspectiva. Apocalipse, capítulo 12, versos finais. O que diz lá? Este é o remanescente contra quem o dragão resolve atacar. O remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus, juízo, e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, justiça. Para que estão as profecias na Bíblia? Para eu saber que Deus é Deus e não há outro, que conhece o fim desde o princípio e que fará toda a sua vontade. Isaías 46. Para que existem os mandamentos? Para eu saber quais são as duas opções. E antes de errar, já saber onde está a opção certa. Portanto, ele me dá o mapa, ele me diz o resultado e ainda me dá força para cumprir o mapa. Que Deus é esse?
Deus é esse que conta o resultado, me dá o mapa para o resultado e ainda me dá a força para caminhar até lá. Não querer isso, hein, é loucura. Dentro dessa condição, qual é a nossa missão? A missão do remanescente, uma vez que já aceitou, é fazer o quê? O mapa não é só para a gente. Cristo é propiciação não para os meus pecados, mas para os do mundo todo. Portanto, uma vez que eu já tenho o mapa, eu faço igual gente que tem mapa do tesouro, não conta para ninguém, não diz para ninguém que iniciou a viagem, vai procurar o X no fim do mapa para encontrar o tesouro sozinho. Não. O mapa da mina, no caso de Deus, é um mapa da mina para ser partilhado com todos, porque tem um mapa para cada um e um tesouro para cada um. Como eu só consigo achar o meu tesouro, não adianta esconder o mapa. Porque para cada um tem outro. Se eu procurar o meu tesouro, eu até acho o meu tesouro. Não sei se eu vou poder usufruí-lo, mas até acho. O problema é que para cada um tem um. Portanto, quanto mais cópias você fizer do mapa, tanto melhor. A missão do remanescente é essa. Ele vive cada dia como se fosse o primeiro e o último. O primeiro para si enquanto escolha e o último como a última oportunidade de convidar alguém. Portanto, eu tenho um dia para convidar alguém, porque esse pode ser meu último. Eu vivo cada dia a missão. Por isso, o remanescente vive com a sensação de urgência, porque cada dia para ele é o primeiro e o último. Ele não tem tempo a perder. Cada dia é o primeiro, cada dia é o último. Dentro desse contexto, por que Paulo é tão enfático que essa mensagem é para nós? Porque é mesmo. Porque o tempo acabou. O tempo terminou. E aí vem a pergunta que iniciou a lição, que é a última pergunta. O que quer dizer o texto? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio aonde? Na sua sabedoria. Nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Por quê? Simples, porque não são suas. As riquezas não são suas, a força também não é, e a sabedoria também não é. Portanto, porque você está se gloriando em algo que não é seu, glorie-se no Senhor, que é quem te deu a riqueza, quem te deu a sabedoria e quem te deu a força. Isso é gloriar-se no Senhor. É reconhecer que tudo que eu sou, tenho e posso ser e ter, vem de Deus. Portanto, eu sou simplesmente uma benesse de Deus, para ser feliz. E aí, como termina o verso? Mas o que se glorie, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço o quê? Beneficência, te dou tudo. Juízo, te vindico como meu filho. E justiça, elimino todos os que são contra você. Resultado disso? Porque dessas coisas eu me agrado, porque eu estou protegendo aqueles meus filhos, que voluntariamente aceitaram continuar sendo meus filhos. Não são rebeldes. Não são rebeldes sem causa, não são rebeldes loucos. Qual é o grande convite? Sonda-me, ó Deus. Vê o meu coração. Perscruta ou prova os meus pensamentos. Vê se sobrou ainda alguma coisa má ali dentro. E, por favor, cutuca para eu corrigir. Me guia no caminho eterno. Que seja essa a nossa graça, a nossa bênção. Principalmente por uma percepção clara do tempo em que vivemos. Eu vou terminar com o texto que eu pus no comentário. Invista tempo em Deus, com Deus e por Deus. Estude sua palavra, pratique suas verdades, espalhe suas bênçãos. Fazendo isso, alcançará seguramente duas coisas: conhecerá a Deus e viverá para sempre com Ele. Que essa seja a sua bênção, a sua graça e a minha, até que Cristo venha. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, por tua sabedoria, por tua bondade e misericórdia em nos alcançar, sendo ainda pecadores.
pelo juízo presente diante de nós, que nos permite perceber o resultado do pecado, mas também o amor maravilhoso de um Deus que vindica seu povo, vindica seus filhos. Te agradecemos porque a justiça é uma promessa de esperança que nos aponta para um futuro sem pecado, para um futuro sem maldade, para um futuro sem todas as dificuldades que nos assolam hoje. Por isso pedimos que esse poder, que um dia foi manifesto no passado através da criação, possa nos recriar como teus filhos, a tua imagem, a tua semelhança. Dá que possamos aceitar a nossa condição, voltarmos para casa e abraçarmos um Pai de amor tão maravilhoso que morreu por nós. Isso tudo te pedimos, porque confiamos nos méritos de Cristo e é por Ele que oramos. Amém.